chegando, quem está meio perdido. Então, vamos lá. Gente, o autismo, ele, segundo o DSM-5, que eu vou explicar mais à frente na live, ele tem essa especificação, que é um transtorno do espectro autista, que é caracterizado pela dificuldade de comunicação, interação social, interesses repetitivos ou restritos. O autismo, ele é genético, grande parte dele é genética. Então, assim, a gente acaba vendo que os pais têm certas características. Depois que sai o diagnóstico do filho, um pai fala: Nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e muitas vezes fecha até o diagnóstico dos pais depois. É muito interessante esse efeito que acontece depois. Então, essa definição que está aqui, ela está no documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, da onde eu tirei. Lá tem um documento muito bem escrito, e está dentro no manual que eu fiz de um guia de desenvolvimento, de monitoramento e desenvolvimento, que eu coloco lá no nosso grupo, que é só entrar no meu perfil para poder acessar lá o grupo e pegar este guia. Então, o que acontece? Eu vou entrar num assunto que fala que é o seguinte: cada mês de vida importa. Porque as pessoas falam assim, cada criança tem seu tempo. E assim, isso não é bem uma verdade. Você, por exemplo, a criança começa a atrasar a fala, com 2 anos não fala. Já era para ter um repertório. Quando eu falo fala, eu falo em comunicação. Já era para a criança se comunicar bem, sabe? Vai pedir uma mamadeira, apontar para uma mamadeira. Eu não falo da fala, porque fala por fala existe muita fala disfuncional, e eu estou falando aqui sobre fala com funcionalidade. E isso é uma frase que chega a ser perigosa, que está dentro da nossa sociedade, né? A criança está com 2 anos e não se comunica de forma adequada e fala, não, o tio falou com 4 anos. E a gente sabe que existe um grande componente genético no autismo, né? Então, aqui eu adoro esse gráfico, que é sobre as etapas de formação. Esse gráfico daqui, ele fala sobre as janelas de desenvolvimento. Isso daqui é para a gente ficar bem atento, porque até os 7, 8 anos, muitas dessas janelas, elas reduzem. A gente continua desenvolvendo, a gente continua podendo aprender, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, a gente vai falar sobre fluência em língua. Você tem ali, você pode aprender francês, mas você não vai pensar, você não vai conseguir desenvolver com uma criança pequenininha que aprendeu francês quando era pequenininha, por conta da região do cérebro que estava lá, aquela janelona para aprendizagem. Então, assim, é diferente os mecanismos de desenvolvimento depois dessa fase. Então, a gente tem que aproveitar muito, e é muito importante a triagem, o diagnóstico precoce. É muito importante quando vai no pediatra, o pediatra está atento. É mais importante ainda os pais estarem atentos, fazendo esse monitoramento do desenvolvimento em casa. Um dia eu vou destrinchar, vou fazer uma live destrinchando só esse gráfico, falando sobre essa etapa de formação, entrar naquele assunto mais raiz, assim mesmo, falando sobre neurônio, sobre toda a formação da mielina. Depois a gente entra nesse assunto mais pesado. Ficar ligado na caderneta de saúde. Tem uma parte lá que você vai fazendo um checklist que tem que acompanhar, gente. Isso daí eu não paro de repetir, porque muitas vezes os pediatras não fazem na consulta. Então lá tem um guia básico, é bem básico, que é o monitoramento. Ali, o problema é que você perde casos extremos, assim, casos onde a criança tá, que seria o diagnosticado como autista leve. Ali são sinais mais gritantes de desenvolvimento. E quem faz o monitoramento de desenvolvimento? São os pais. São os pais, são os avós, são os cuidadores, é quem está acompanhando, são os familiares que tem que ficar sempre atento. E existem várias ferramentas para isso, como eu acabei de falar, que é o próprio documento de vacinas. E eu coloco esses links assim de preparação para consulta, porque o que acontece? A gente sabe muito bem que a consulta ela é muito rápida. A consulta normalmente dura de 20, 30 minutos e o médico fica revezando ali entre problemas de saúde de uma criança, ele não dá tempo de fazer uma triagem de desenvolvimento, que se você for ver as ferramentas de triagem de desenvolvimento, elas duram ali
de 30 minutos, 1 hora, algumas duram mais de uma sessão. Então, assim, não dá para fazer rapidão. Aí o que acontece? Vocês, como os pais, você já tem que estar ali com a listinha, né? Saber se sua criança tem noção de perigo. Isso, que ter noção de perigo, o medo, ele é. Por exemplo, a criança, ela tá passando ali no elevador, vê aquele vão do elevador. Se ela olha para baixo e tem medo, ela tem noção do perigo. Isso daí é um desenvolvimento muito grande. Isso tem que ser levado, porque isso tem que ser levado. Se a criança não tem essa noção de medo, isso é um sinal de alerta. Então vamos lá. Chama pelo nome, você chama pelo nome, ela responde. Quando você liga a TV, ela sai correndo para prestar, mas quando você chama, ela não presta atenção, ela nem reage. Então, tem as sensibilidades, tem restrição demais alimentar, fica na pontinha do pé, anda na pontinha do pé. Eu tenho até um post recente que eu fiz sobre isso, que a incidência é grande, já é grande em crianças a incidência, se me lembro, chega a 24%. Em autistas, isso aumenta demais essa característica. E a triagem de desenvolvimento, ela tem marcos para fazer, que tem ferramentas que podem ser usadas em outros momentos, igual o MChat. Só que tem esses marcos que deveria toda consulta fazer, uma consulta pediátrica. E ali mostra os riscos e o médico vai dar os encaminhamentos necessários. Aí eu quero entrar nessa parte do CID-11 versus o DSM-5. Porque o que acontece? Quando a gente está falando do CID-11, o CID-11 ele foi atualizado em 2018 e ele vai entrar em vigor mesmo em 2022. Ele chega falando sobre. Ele é o protocolo que todos os médicos usam, né? Ele é o guia, ele é a referência que os médicos usam para fazer um diagnóstico. E ele incorporou várias, que foi a mesma coisa que o DSM fez, né, o DSM-5. Incorporou várias outros transtornos, chamando tudo de autismo e fazendo uma classificação. E aí, o que acontece? Deixa eu até abrir aqui. O que acontece é que nessa classificação aqui, cadê? Vou aqui para frente. Ele está falando sempre sobre ausência ou presença, né, de prejuízos na linguagem funcional e na deficiência intelectual. Então, todos isso daqui ele vai colocando vai agravando essas características. Então, vamos lá para o DSM-5. Já o DSM-5, ele fala sobre níveis de suporte. Que quando a gente está falando sobre bebezinhos, sabe? Sobre crianças, ou melhor, qualquer autista, né? A gente fala sobre níveis de suporte. Mas quando a gente fala sobre bebezinhos e tudo, toda criança precisa de nível de suporte. A criança é bebezinha, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. Então, assim, a gente fala em autismo. Tirando essa parte, a gente vê se a criança tem precisa de um nível de suporte substancial, se ela precisa de pouco suporte, o suporte não é tão, pode ser mais leve. Aí a gente consegue entrar nesses níveis que comumente é chamado de graus, né? Graus do autismo. E qual é a questão? Por que eu estou fazendo essa live? O CID-11, que vai entrar agora em 2022, tem que ser usado com parcimônia. Da mesma forma que o DSM. O que acontece é o seguinte, o médico ele tem que usar ferramentas validadas para fazer essa triagem de autismo, independente de usar esses códigos. Independente, porque o que acontece? No CID-11, pode se perder muito quando a gente está falando daquele autista leve, que ele fala, mas ele não fala de forma funcional, de forma tão funcional. Ele tem outros prejuízos que são muito mais leves que numa ferramenta de triagem de desenvolvimento vão encontrar. Só que quando a gente está falando quando a gente está no outro canto, né, nos autistas que tem maior gravidade, isso fica mais fácil de você conseguir verificar isso e incorporar aí. Então, independente se o médico ele usa, ele tem que estar estudado tanto no DSM-5 como no CID-11, ele tem que estar por dentro disso,
mas ele precisa usar sempre ferramentas de triagem. E, gente, isso é lei. No guia que eu montei, que está lá no grupo, basta acessar lá o link da bio, você vai verificar várias ferramentas que os médicos precisam usar para fazer essa triagem. Então, assim, fazer triagem é essencial para a gente ter um diagnóstico. E aqui o link do grupo. Eu vou abrir rapidinho para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta pontual. E terminando aqui a live, eu vou abrir lá o grupo para a gente conversar. Conversar rapidão lá no grupo. Se você não está no grupo, você clica aqui no link, que aí você entra no grupo. Se tiver alguma dúvida agora, vocês mandem aqui, que eu já respondo. Então, esperar um tiquinho aqui para ver se tem alguma dúvida. Aqui. Gente, então o que eu vou fazer? Se vocês não fazem parte do grupo, entra no link, participa do grupo e nós vamos conversar lá agora. Eu vou abrir lá agora para a gente bater um papo, tá bom? Então, basta entrar no link da bio que vocês vão ter acesso ao grupo, tá certo?